Estamos aqui por causa da repressão contra o povo. Eles estão nos matando de fome, a Havana está desabando. Não temos casa, não temos nada. Mas eles têm dinheiro para construir hotéis e nos deixam morrendo de fome. Não vamos admitir que nenhum contra-revolucionário mercenário, vendido ao governo dos Estados Unidos, vendido ao Império, recebendo dinheiros das agências, deixando-se levar por todas essas estratégias de subversão ideológica, provoque uma desestabilização em nosso país. Haverá uma resposta revolucionária. Convocamos todos os revolucionários do país, todos os comunistas, a tomarem as ruas em qualquer lugar onde essas provocações ocorrerem. Hoje, a partir de agora e nos dias seguintes. Senhores do Mundo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. E meus nobres e queridos irmãos, o que eu mostrei pra vocês é só a ponta do iceberg. Quando você ouviu o rapaz dizendo que eles lá, né, os comunistas, socialistas, que quer igualdade pra todo mundo. Veja a hipocrisia desse pessoal, você ouviu uma pessoa, um morador de Cuba. Enquanto o povo não tem o que comer, eles usam o recurso do povo, o dinheiro do próprio povo, para construir hotéis luxuosos que mais parecem palácios. É engraçado que eles querem comunismo pro povo, mas para eles é capitalismo selvagem, meus irmãos. A China é um belo exemplo disso. Comunismo pro povo, mas os hotéis lá já têm forma de castelos. Então preste atenção, quando eu digo para vocês que esquerda e direita servem ao mesmo sistema, mas a esquerda ela tem pressa em servir ao anticristo, é uma pura verdade. Entende, irmãos? Olha só o que o presidente deles falou. Eu quero que você grave as palavras que eu narrei para você. Ele está jogando o povo contra o povo. Ou seja, mais derramamento de sangue entre irmãos. Um governo que se preocupa com o povo, nós vimos no rei Davi. Você voltando no passado, na época do rei Davi, quando o filho do rei Davi tentou tomar o reino dele e começou ali conspirar contra o pai, até conseguir poder para isso, o rei Davi, para evitar o derramamento de sangue dos próprios irmãos, o que é que o rei Davi fez? Ele disse: eu não quero ferir o meu próprio povo. Eu não quero colocar pai contra filho, irmão contra irmão. Eu prefiro sair e vou abandonar. Saiu o rei Davi com todas as pessoas que ainda o apoiavam, com toda a família que ele tinha. Ele fugiu. O seu filho, tomado pelo ódio, ainda assim, saiu em perseguição, e foi quando Deus agiu. Mas a atitude do rei Davi mostra que era um homem, como está escrito na Bíblia, cujo coração era com Deus. Mas voltando para nossa realidade atual, meus irmãos, você não tem mais isso em nenhum dos lados. Você olhando para o cenário atual, global, o que é que você percebe, meus irmãos? Você que está desperto, você que conhece as Sagradas Escrituras, você vê que estamos no período que a Bíblia, em Apocalipse, relata como o princípio das dores. Nós estamos passando por esse momento agora, é o que o próprio cenário indica. Você tem fome, você tem peste, você tem treta no cenário global. Então, meus irmãos, é nessas horas que a gente tem que aumentar a nossa espiritualidade. Você olha, principalmente nos cargos de destaque, se você tem acompanhado a mídia nacional, você tem percebido isso, né? As lutas, inclusive, que está tendo agora, da agenda colorida, mostrando o homem cada vez mais amante de si mesmo, inimigos de Deus. Eu vendo agora mesmo o Reinaldo Azevedo falando disso, daquilo, e você vê como eles abominam qualquer coisa ligada ao cristianismo. Não tem que meter isso no meio, porque isso e aquilo. A gente sabe que o Estado é laico, mas a gente sabe que as nossas leis são baseadas na doutrina cristã. É por isso que você não legaliza o casamento de um pai com uma filha, de uma mãe com um filho, irmão com irmã. Você não faz isso porque a Bíblia proíbe. Falando como ele cientificamente, não teria problema. Mas nós sabemos que Deus não quer isso. Então, a nossa Constituição é baseada em valores cristãos. Mas eles querem destruir isso. O governo cubano, meus irmãos, ao longo desses 60 anos, já tirou a vida de muitas pessoas, porque com esse pessoal, embora o discurso dele seja de, não, como ele falou aí, somos revolucionários, isso e aquilo, na prática, quem não concorda com eles
tem que ser criminalizado. E nos extremos tem que ser exterminado. É assim que eles pensam. E é assim que eles agem. Isso está comprovado já, não tem discussão. Isso está comprovado pelas ações deles. Há alguns anos atrás, né, o país que tem inclusive mais cubanos é os Estados Unidos, porque as pessoas fugiam de lá, de Cuba, pela perseguição, por elas não concordarem com aquele regime onde elas não são donas de nada, trabalham para morrer, porque eles querem igualdade de pobreza. Quando eles falam, não temos que distribuir a renda igualmente, eles estão falando de distribuir a renda pobre para todo mundo. Como eu já disse para vocês, eu sou totalmente contra esse modelo. É inclusive ridículo, porque se você fala, não, vamos dividir a renda igual, as pessoas teriam que trabalhar igual. Eu já falei exemplos aqui comigo quando eu ia trabalhar para os outros. Dizia, vamos fulano, hoje é domingo, ó, tem uma vaga lá para ti. O quê? Trabalhar no domingo para ganhar 15 conto? Vou nada. Mas na hora de comer o pastel à noite, o cara, ó, paga para mim. Quer dizer, aí eu ia dividir o meu salário com o cara? Não, lógico que não, porque ele teve a mesma oportunidade que eu. Agora, suar, são poucos os que estão dispostos, né? Porque todo mundo quer ter, meu irmão, o que você tem. Todo mundo quer ter. Mas poucos estão dispostos a se esforçar como você se esforçou. Você pode ter só um sapato, uma sandália velha, mas você conseguiu com dignidade, meu irmão. Então, o que você teve que fazer para conseguir, são poucos os que estão dispostos a fazer. Mas na teoria, esses governos querem convencer o povo que, não, mas olha, a gente vai dividir, somos bons. É a coisa mais linda no discurso. Mas na prática dá nisso aí. É perseguição, é extermínio para todos os que pensam diferentes. Eles são intolerantes. Uma coisa terrível que a gente tem no Brasil, meus irmãos, é essa nossa mídia. Se você não está desperto, se você não sabe o que realmente acontece no mundo, quem são os verdadeiros manda-chuvas, se você tenta se informar com a mídia de esquerda, eu fiz isso, né, para saber o que é que eles estão falando, não porque eu queira, de fato, me informar com eles, mas, vendo a mídia de esquerda, eles dizem que tudo que está acontecendo é uma perseguição, exatamente o discurso do presidente cubano. Não, é os outros países que infiltram gente aqui e aí eles inflamam a população para gerar essas tretas. E a grande culpa disso é os embargos que os americanos fazem. Bom, sobre os embargos, eu já falei isso a vocês há tempo. Eu acho que é uma coisa criminosa quando um país entra, né, nas negociações internacionais de outro país. Não interessa se as empresas são... Ah, mas ele só faz isso com as empresas americanas. Isso é o que a direita diz, né? Mas ele só faz isso com as empresas americanas. Mentira. Qualquer país que começar ali a negociar com os caras, começar de fato, ter uma relação mais próxima com o país, já recebe retaliações das grandes potências. Isso é um fato, meu irmão. Pesquisa a história que você vai ver isso. Então eu já critiquei esse fato. E ouvindo também a versão da direita, a direita diz que não tem nada disso, o que acontece ali é por incompetência do governo e que o próprio modelo não pode dar certo, o modelo econômico. Enfim, ambos os lados têm um pouco de razão no que diz. Esse movimento, como a própria história de Cuba mostra, né, 60 anos os caras ali passivos e de repente estouram, mostra que tem sim, né, alguém ali incentivando. Inclusive um rapaz de direita falava assim, não, mas isso está acontecendo porque eles estão começando a ter acesso às redes sociais, e antes não tinha, era proibido e tal, agora começou, então dá para ter sim uma noção. É claro que pode ser isso também, mas eu prefiro olhar, família, de uma forma geral, entende? Porque aí você vê que estamos atravessando de fato os tempos trabalhosos, isso tem que acontecer. Então eu acredito que vai ser mais comum a gente ver essa situação ficando realmente ruim. Inclusive, isso eu vi mais na direita, né? Ambos os lados não prestam, a verdade é essa. Só que a esquerda ainda é pior. Mas eu vi a direita, né, clamando, muitos jornalistas de direita, clamando por uma intervenção que eles classificam como ação humanitária. O que é uma ação humanitária? Seria, por exemplo, o Brasil pegar o exército e mandar para lá para ajudar os cubanos. Só que eu, meu irmão, já sou um cara de 37 anos, tô já daqui a pouco completando os 40, né, se Deus permitir. Eu aprendi que não existe almoço grátis, meus irmãos. Você acha que um país vai pegar suas forças armadas, colocar gente lá para perder a vida, para interferir na política de outro país, sabendo que isso vai gerar revolta de outros países que inclusive são parceiros, para não receber nada em troca, meu irmão? Você acredita mesmo nisso, que existe mesmo uma ação humanitária desse nível? Veja bem, para pegar o Lázaro aqui, a gente gastou na faixa de 12 milhões, né? Segundo a imprensa de esquerda fala. 12 milhões. Então imagine o que seria, mesmo que a gente tivesse condição, porque nós não temos. Propositalmente, as nossas forças armadas foi sucateada
pelo PT, durante todos esses anos que eles ficaram no poder. E antes do PT isso já acontecia, isso é um fato. Desde a FHC que ele já vem sucateando propositalmente as nossas forças armadas. Então o país mal tem condição de se defender. Há pessoas, inclusive, do Exército que dizem que nós não temos condições de enfrentar uma treta nem por 20 minutos. Então, vamos lá. Uma ação humanitária dessa, quando se fala isso, não, alguém tem que fazer uma ação humanitária. Você está dando razão ao sistema para ele começar a intervir na política dos países, na particularidade dos países. E isso é uma coisa muito ruim, meu irmão. Porque, clamando por isso, meus irmãos, estamos dando legitimidade ao governo do anticristo assumir. Os países não são mais capazes de governar as suas nações, então nós temos que assumir e controlar, através da força, todas as ações deles. O próprio povo cubano deveria ser capaz de se defender e fazer valer os seus direitos. Agora, qual é o grande problema disso? E aí é que eu volto para o exemplo do Brasil e o PT. Cuba não consegue fazer isso, é quase impossível, porque o povo não tem o direito de se defender. Eles não têm. Porque você não vai conseguir, de forma alguma, expulsar um ditador na base do grito e com cartazes coloridos. Quando a situação chega a esse ponto de você não ter mais o que comer e o governo não para de te cobrar imposto, o governo não para de criar leis para te prejudicar, que é o que está fazendo lá. Ó. Ele proibiu o uso do dólar por um tempo, aí depois liberou, depois proibiu as pessoas de fazerem compras dos itens básicos com dinheiro cubano, tinha que ser outro tipo de dinheiro. Então, você imagina, você lá numa situação dessa, o governo só cria coisas para te prejudicar. Uma hora, quando o povo vai para sua geladeira, quando vai para sua despensa e não vê nada, e vê o filho chorando, a esposa chorando, chega a hora de ir para cima. Não tem nada, tem que ir na pedra. Aí eu pergunto a você, que diz que não, Davi, mas esquerda e direita é igual. São iguais sim, tá certo? Nas questões globais, mas a forma de governar das duas são totalmente diferentes. Aí veja as provas disso. O Bolsonaro está entregando tudo, isso é fato. Já veio novo aumento aí para a energia, porque cada vez mais que se privatiza e você vê o Estado só crescendo, pronto, nessa próxima eleição agora, você vai pagar o salário de mais deputados. Então o que é que acontece? A máquina pública só aumenta. Você não viu nenhuma regalia de políticos diminuir. Você não vê. A máquina pública só aumenta e o governo perde recursos privatizando, onde lucrava um, está lucrando dois, ele vai ter que tirar esse dinheiro de alguém. Vai ser de cima de você. Então o governo Bolsonaro está privatizando tudo. E isso vai de fato empobrecer o país. Se tivéssemos um governo honesto, nacionalista, que fosse para cima e realmente taxasse como deveria taxar, mas aqui não acontece isso porque essas empresas que estão comprando tudo financiam a campanha deles. Então o empregado passa a ser o governo e o empregado não fiscaliza o patrão. Então esse é o ponto. Falando da particularidade do governo com o seu povo, com nós, você vê uma defesa maior da família, um direito de liberdade de expressão maior e o direito de você se defender, que por ele já tinha colocado, inclusive, esse decreto que ele colocou, né, deixou muito mais fácil você hoje conseguir legalizar o direito de você defender a sua casa, por exemplo. Está muito mais fácil do que na época do PT. Inclusive o Lula já ameaçou, como eu já falei em outros vídeos, que se ele ganhar, todas essas pessoas que conseguiram ter o direito de se defender legalizado vão ter que devolver. Né? O Lula já falou isso. E é justamente isso que você tem que ter medo. Porque qual é a intenção desse cara que não quer que a população tenha a capacidade de se proteger? Porque vamos recorrer aos Estados Unidos, que é um país que todo mundo admira, não é? Os Estados Unidos criou a sua Constituição dando ao cidadão o direito de se defender, porque os governantes que a criaram tinham medo que um dia maus governantes pudessem assumir. Então, com a população capaz de se defender, sabendo se defender, o próprio povo jamais permitiria que isso acontecesse. Entende, irmão? Você vê, às vezes, ditados das pessoas dizer: eu queria ver se isso aconteceria no Texas. Por quê? Porque no Texas todo mundo, praticamente todo cidadão, gosta de ter o direito de se defender. Uns não querem, mas se ele quiser, ele vai lá e compra tudo legalizado, tudo dentro da lei. Entende, irmão? Agora mesmo eu estava vendo nas redes sociais, né, nos comentários, falando sobre Cuba, o pessoal dizendo que se fosse o povo do Texas já tinha consertado essa ditadura aí em Cuba. Se o PT não quer isso, e o PT era justamente aquele governo que dava dinheiro para Cuba, veja que essas crises não aconteceram, eles estavam muito melhor na época que o PT estava no poder, porque todo mundo sabe, meus irmãos, a história está aí, as matérias estão aí, as denúncias que eram feitas. O PT mandava rios de dinheiro para Cuba, para Venezuela, por isso que esses ditadores estavam muito bem.
Porque estavam sendo financiados em troca do endividamento da nossa nação. Ou seja, o Lula, o PT, endividava a nossa nação, mas mandava dinheiro para eles. É por isso que as coisas também ficaram tão ruins. Porque chegou a hora de a gente começar a cobrir toda essa grana que foi mandada para fora, que foi desviada, tudo isso. Como o doutor Enéas, sempre atento, falava e morreu falando isso, a nossa dívida só está crescendo. Gente, isso aí que está acontecendo, Brasil rumo ao primeiro mundo é uma mentira, porque nossa dívida só cresce. Enéas falava isso. E uma hora aquela bolha que estava sendo criada para mascarar tudo ia estourar. Por isso o próprio Lula não quis voltar no segundo mandato de Dilma. Quantos vídeos meus está aí no canal, se você quiser ver, tá aí ainda disponível falando justamente isso. Gente, o Lula não voltou por causa disso, ó. Ele sabia que essa bolha vai estourar. Então colocou a anta ali, que qualquer coisa dizia, foi incompetência dela. Veja que no segundo mandato ele já estava mais afastado dela. No primeiro era sempre junto, no segundo ele já estava mais afastado, por quê? Quando a bolha estourasse, a culpa foi de Dilma, coloca eu que eu resolvo. A ideia era essa. E aí a gente ia afundar de vez. Então, o que está acontecendo em Cuba, o que está acontecendo na Venezuela, um belo exemplo mais próximo, a Argentina, vai acontecer no Brasil caso o PT voltar ao poder. Esse vídeo é para alertar você disso. Tem pessoas que não entendem, meus irmãos, quando a gente faz as críticas, quando a gente explica o que de fato acontece, a situação real. Davi, isso é o ideal? Que a direita continue no poder? Não é, irmãos. O ideal seria as pessoas entenderem o que de fato acontece e exigir que as leis que existem aí fossem cumpridas. Começando lá pelo STF. Quem não deve, não tema. Faz a CPI lava-toga, vê quem deve, quem não deve. Coloca pessoas de bem ali, que as coisas mudam. Quem pode fazer com que as leis funcionem é o próprio povo. Exigindo, pedindo. Mas o povo prefere idolatria. E sabendo disso é que eu estou dando as opções para vocês. É o que vai acontecer. Ou um ou outro. A treta nas próximas eleições aqui no Brasil vai ser grande. E será uma das eleições mais importantes que o Brasil já teve. Porque vai definir o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos. Anote, salve esse vídeo que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos. Eu vou tentar no canal 1 fazer um vídeo mais detalhado mostrando o que está acontecendo lá. Mostrar algumas imagens e tudo. Se eu não conseguir, você já sabe o que aconteceu. O canal 1, inclusive, está com um vídeo lá sobre aquela atriz bonitinha que fazia parte de uma seita levando mulheres, igualzinho daquele filme De Olhos Bem Fechados, tá certo? O vídeo tá lá, assiste enquanto é possível. Só para soltar esse vídeo, conseguir legalizar ele, a aprovação dele, eu demorei uma semana. Então assista, o vídeo tá muito bom, muito informativo. É daqueles vídeos que a gente não pode mais postar aqui, mas consegui postar lá no canal 1. E vou tentar postar mais um detalhado. Então fica de olho lá no canal 1, meus irmãos. E a gente vai continuando a nossa luta. Eu vou continuar me informando de tudo que tá acontecendo para passar para vocês. Vou ficando por aqui. Peço mais uma vez que você compartilhe, deixe o like, mostre para mais pessoas para que a nossa luta não acabe. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e tamo junto.